8 horas 32 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM em 98,3. E claro, você pode acompanhar esse programa e interagir com o programa também lá no Face, em nossa página no Face, no YouTube, no Instagram, na Twitch TV. Esse programa que logo mais vai estar editado em podcast, em todas as plataformas, também 17 horas na Plena TV e parte desse programa amanhã na edição impressa do jornal Folha da Manhã. Hoje, com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, temos a presença do Cristino Áureo, ex-deputado federal, ex-deputado estadual, ex-secretário de Estado, hoje conversando conosco, o programa que tem o Aloysio Abreu Barbosa na bancada e o Rodrigo Gonçalves também, hoje na nossa bancada. Aloysio, eu peço a você para abrir esse bloco aí, por favor. Cristino, Macaé é governada pelo prefeito Velbert Rezende, é um governo bem avaliado. Eu cheguei a ver algumas pesquisas de Macaé, é um governo bem avaliado e candidato natural à reeleição, né? Teve uma experiência na Alerj, né? Se candidatou, venceu. E Macaé, a gente sabe que tem uma política, uma disputa tão acirrada quanto Campos, né? Você tem alguns movimentos, você tem o Eduardo Paes tentando ressuscitar o Dr. Aloysio, ex-prefeito, por 2 mandatos. Você tem, nessa conta, sempre entra a posição de Riverton, por exemplo, também ex-prefeito. E tem você, que galgou vários postos no Executivo Estadual, postos técnicos, com destaque em todos, deputado estadual e federal. Como é que você está enxergando esse cenário de Macaé? Luísio, assim, o governo municipal, né, o prefeito Elbert, ele consegue politicamente... Perdão, eu esqueci também de um ator, Chico Machado, que é muito importante para falar de Macaé. E a Luiz, nesse momento também, o Cabe tem se montado como oposição mais forte ao prefeito de Macaé, o Marcel Silvano, que é do PT, surfando nessa onda também do PT, né? Da volta do Lula, né? Eu diria o seguinte, pessoal, o prefeito Elbert, ele consegue, do ponto de vista político, fazer uma aliança bastante ampla nesse momento, né? Então, trouxe para perto de si um conjunto de forças que está representada na Câmara e está representada também em diferentes segmentos. Trouxe para fazer parte do governo o que é algo que se espera, né, de alguém que está sentado numa estrutura, que é uma estrutura muito forte do ponto de vista, assim, é uma máquina respeitável, né? Aquela máxima da política sempre vale, né? Ou seja, tudo que se diz sobre política, sempre se fala, olha, um momentinho só, pessoal, tem uma interrupção aqui, eu vou... Um momento. Porque aqui tem... Então pode ter entrado uma chamada aí, alguma mensagem, né? Sem problema. Vamos lá. Uhum. Mas, em política se diz que governo é igual cobra, mesmo morto mete medo, né? Então, eu diria que isso é algo sempre que é verdade, né? Então, O Cristino vai ter que colocar aí o aparelho dele no modo avião, pelo menos até terminar aqui a entrevista, Cristino, se você conseguir. Ele caiu no guia. Caiu de vez agora, né? Então, passamos aqui uma rápida pausa enquanto o Cristino reestabelece aí a conexão, e eu peço ele aqui em off também para que ele deixe já configurado dessa forma aí no modo avião. São 8 horas 37 minutos em Campos, que tem tempo bom nesta manhã de sexta-feira.
No nosso condomínio, sempre buscamos por uma empresa especializada na área. Escolhemos a Limporte por todo o apoio oferecido, além de uma entrega completa da documentação exigida por nós. Isso nos dá muita tranquilidade. Nessas horas, experiência conta muito. E a Limporte está no mercado há mais de 20 anos. Então foi uma escolha de confiança. Os serviços de limpeza, jardinagem, portaria e todas as facilidades tecnológicas que nos oferecem realmente são diferenciados. Superou nossas expectativas. Sempre percebemos o cuidado que eles têm não só com os moradores, mas com cada visitante. Toda a equipe é muito simpática e qualificada. Limporte, mais que uma empresa, um novo jeito de cuidar. Acesse nossos canais digitais e conheça soluções que vão te surpreender. Bom, já restabelecida a conexão lá com o Cristino Áureo. Pessoal, você, eu ia te chamar de senhor, mas vamos de você. Então você vai achar que, né, tá velho. Aqui, ó. Agora sim, reconectado aqui também. Cristino, por favor. O raciocínio é esse, né? Eu brincava com aquela máxima da política que o governo é igual cobra, mesmo morto, dá medo. Ainda mais quando ele está com boa avaliação. Então, eu acredito que, de fato, o prefeito Elbert reuniu as condições políticas ali e faz um governo que consegue se posicionar com chances reais de reeleição. Então, isso é uma realidade absoluta. E aí, Aloysio, eu faço isso, essa avaliação, com bastante distanciamento, porque não tenho participação na estrutura de governo, não fui apoiado por ele na eleição, muito pelo contrário, mas estou aqui fazendo uma análise absolutamente realista de que essa chance ela é real. Nesse momento, ele é franco favorito. Agora, eleição só vai ocorrer em outubro do ano que vem. Tem esse tempo no município, é um tempo bastante longo. E acredito que ninguém pode ficar celebrando o resultado de véspera. Então, acho que as forças políticas, elas também vão fazer alguns outros movimentos ali. Nesse momento, não vejo as oposições se juntando, o que frequentemente é um fator que decide a favor de quem está sentado na cadeira, porque lá, vamos lembrar, Macaé tem um turno apenas, ainda não tem um número de eleitores como tem Campos para levar uma eleição para segundo turno. Então, na verdade, o primeiro turno se joga antes da eleição, é nas convenções partidárias, é na pré-eleição. Então, é uma eleição em municípios que você tem um número de eleitores que quase já ocasiona segundo turno, mas ainda não chega lá, você tem um primeiro turno que é esse. O segundo turno é a eleição propriamente dita. Então, como as oposições não se aglutinam, normalmente quem está sentado no poder acaba fazendo isso, ou então, de maneira muito, vamos dizer, matreira, sorrateira, cria uma força que aparenta ser oposição e, na verdade, é a situação, ou seja, dissimula esse processo, como foi o caso em eleições passadas, né? Mas lembrando, eu mesmo disputei uma eleição em 2012, disputei para que não fosse uma eleição combinada, como ela se pronunciava naquela época. Eu tinha apenas 2% na convenção partidária em 30 de junho e terminei com 33% em segundo lugar. Se tivesse segundo turno, provavelmente teria uma chance muito grande lá de ter, enfim, talvez se não vencido, mas disputar uma eleição de maneira muito diferente. Mas, isso mesmo considerando que oposição se camuflava de situação se compôs, se bandeou e traiu ali de todas as formas, enfim, usando todos os expedientes, os piores possíveis, mas faz parte, infelizmente, do jogo, e esse é o jogo jogado. Por isso eu digo que daqui até outubro do ano que vem ainda tem uma temporada enorme. Hoje, o Elbert, ele tem o favoritismo, tem uma chance muito grande, faz um governo
bem avaliado. Agora, é verdade também que não há espaço para qualquer tipo de soberba, para qualquer tipo de desprezo a determinadas forças políticas, né? Porque cada eleição é uma eleição. Então, não se pode dizer que a eleição municipal decide a estadual, que a estadual decide a municipal, que a nacional influencia, né? Então, o jogo no município é muito diferente e ainda tem muito tempo aí para a eleição, com certeza, e tem a tarefa de governar nesse período com grande desafio, João. Você fala dessa boa avaliação, a gente, assim, né, tem que ressaltar também que Macaé hoje tem um orçamento de 3,6 bi, uma população mais ou menos de 250 mil habitantes. Campos hoje, por exemplo, está voltando a casa dos 2 bi com quase o dobro da população. Você acha que diante desse cenário, né, de hoje, Macaé consegue alcançar realmente essa boa avaliação diante de investimentos, dessa boa relação também com o Estado, que muitas vezes também é articulado pelo Chico Machado? Olha, eu acredito que seja esforço da questão orçamentária, sem dúvida, né, porque teve a retomada do ambiente favorável do petróleo nesse período, né? Lembrar que eu trabalhei lá em Brasília no sentido também, o novo marco do gás, a cessão onerosa que trouxe recursos do Estado para o município e a recuperação dos preços do petróleo, isso tudo sem dúvida alguma. O papel do deputado Chico Machado nessa articulação traz também proximidade com o Estado. Eu sempre lembro que essa proximidade é muito importante. Eu, quando deputado em Macaé, deputado estadual por Macaé e pela região, trouxe obras importantes, 2 UPAs 24 horas para o município, trouxe uma série de ganhos, a presença da UENF na área de petróleo mais presente, mais próxima na cidade, obras, a estrada de acesso à serra. Eu espero, sinceramente, que o mandato do estadual, do Chico e os demais possam, de alguma maneira, estar contribuindo para isso, sim. Agora, como você já mencionou o comparativo, acho que o mérito do prefeito Vladimir, diante dessa comparação, o mérito da gestão do prefeito Vladimir é muito maior, porque lida com um orçamento proporcionalmente menor, mas demonstra uma capacidade de gestão, uma capacidade de entrega e uma capacidade política que, no meu ponto de vista, é um destaque na região e é um destaque no estado do Rio, o Vladimir Garotinho. Então, você já deu a deixa, me rolou a bola, deixa eu fazer como os argentinos, né? Toca-me voe. Uhum. Nós temos como protagonista, porque, como você falou, o governo é sempre o governo. Esse ditado que eu não conhecia é bom, né? É igual a cobra, mesmo morto causa medo. Mas o governo Vladimir, como o governo Velbert, eu fiz a matéria da pesquisa GPP de março, o governo Vladimir é muito bem avaliado, né? Muito bem avaliado. Você já citou aí virtudes que você enxerga nele, são fato, baseado nos dados que o Rodrigo trouxe, uma boa contribuição para a discussão com dados técnicos de orçamento e população, né? Uhum. Mas você tem outros... eu tenho, desde que eu voltei a Lida, uhum. Eu fiquei 3 semanas afastado e voltei a Lida, eu tenho ouvido muita gente, tenho buscado fontes, né, e tal. Você tem o Vladimir, que é candidato natural à reeleição. Você tem uma candidatura que não me parece ter volta, que é do professor Jefferson Martins Azevedo, pelo PT, reitor do IFE. Esses dois, lógico, você falou, 6 de outubro do ano que vem. Mas eu também lembro a frase famosa, que eu adoro, essa frase de Marco Maciel, vice-presidente de Fernando Henrique nos 2 governos de Fernando Henrique.
Em 15 meses, né, tudo pode acontecer, inclusive nada. Você tem, tirando o Vladimir, que é natural, o Jefferson, que me parece não ter volta pelo PT, tirando o imponderável também, o avião de Eduardo Campos, por exemplo, que você não pode projetar. Alguns nomes que dependem de contingências, de circunstâncias aí no Ortega HC. Você tem Tiago Rangel, deputado estadual, que teve autorização na semana passada, na quinta-feira, semana passada, do TRE, por unanimidade, para sair do Podemos e busca vaga no Republicanos, que Vladimir tenta isolar com Vaguinho, matéria, inclusive, feita por Rodrigo. Você tem Caio Viana, que na ginástica de Eduardo Paes assumiu o mandato de deputado federal, fez o segundo turno duríssimo com Vladimir em 2020, foi candidato terceiro colocado, prefeito em 2016. Talvez não viva hoje o seu melhor momento, mas tem background de respeito. Sim. E você tem a questão da pacificação dos garotinhos dos Bacelar. Se a pacificação ela chegar até a eleição, torna Vladimir ainda mais favorito. Agora, se azedar, Marquinho Bacelar, presidente da Câmara de Campos, irmão de Rodrigo, pode ser instado a ser candidato. E se Marquinho for candidato, Rodrigo não tem nada para perder. E vai vir com o poder dele todo da alergia e da votação que ele fez, né? Magnífica para ser eleger deputado. Eu estou pincelando. Tem o ex-prefeito Sérgio Mendes também, que pretende ser candidato pela cidadania, mas também precisa pontuar nas pesquisas. Como é que você vê esse cenário de Campos, Cristiano? Aloysio, você sabe da minha ligação com Campos, que é muito antiga, como eu disse aqui, né? Evidentemente que eu sempre me vi como alguém que, nascido em Macaé, nunca fomentei rivalidades, diferenças, muito pelo contrário, sempre me senti muito próximo, né? Muito acolhido em Campos, e procurando fazer regionalmente para que as duas cidades pudessem entender o papel de cada uma. Elas são absolutamente complementares, como Lisboa e Porto, como Rio de Janeiro e São Paulo. Enfim, são cidades que, juntas, em objetivos maiores, são absolutamente incontroláveis sob o ponto de vista do papel que podem exercer politicamente e economicamente. Então, assim, quem tem visão de que essa mistura é positiva, de que essa junção é positiva, tem muito a lucrar. Quero fazer essa ponderação aqui. Então, os assuntos de Campos sempre me interessaram muito e eu nunca me senti aí desconfortável de poder, de alguma maneira, opinar, até porque, se a gente for olhar, como já disse, em várias oportunidades, eu tive a alegria de ser o deputado eleito mais votado numa ou noutra cidade na região também. Então, me sinto, só para fazer essa pontuação, porque antes que alguns críticos falem, mas o que está o Cristiano aqui opinando sobre política local, etc. e tal, é por conta das contribuições de um passado todo. Olha, eu, desde a minha época de adolescente, né, fiz cursinho pré-vestibular, cursinho para passar no Banco do Brasil, morei com minha família, meus filhos em Campos, então tem um histórico todo de relação com a região. E é por isso, Aloysio, que eu torço muito para que Campos continue recuperando seu prestígio, recuperando seu espaço, fazendo com que a economia, e eu dividi esse pensamento outro dia com o vice, com o Frederico Paes, que é, dentro dessa costura da chapa vencedora, um elemento muito importante que foi trazido e que eu quero trazer aqui. Porque nenhuma obra, depois de pronta, você pode esquecer quando se mistura o cimento, a areia, o barro, né, os elementos, depois a obra aparece, mas a construção tem que se lembrar lá atrás como é que ela foi feita, com que elementos ela foi feita. Então, o Frederico é um elemento importante nisso, trouxe uma determinada circunstância, voltando ao HC, para aquela eleição de 2020, que foi uma eleição dura. Hoje, o espaço do Vladimir construiu
o avanço e a frente que ele abriu não é reveladora da dificuldade que foi lá atrás chegar nesse momento. Então, assim... Eu posso fazer um adendo até para te corroborar? Claro. Caio, no segundo turno de 2020, abriu 15 pontos sobre o Vladimir. Pela GPP de março, Vladimir está 15 pontos à frente de Caio, ou seja, são 30 pontos. Sim. 30 Sim. pontos. Esse é um dado estatístico. Exato. Então, isso, considerando o desgaste natural que toda administração tem, né, isso é muito revelador. Então, assim, eu vou tirar daqui o aspecto, evidentemente, eu não sou um comentarista de política, né? Embora todo jogador, quando se aposenta, quando me perguntava opinião sobre política, eu dizia o seguinte, que, olha, pessoal, eu, por enquanto, como jogador, eu não vou comentar o jogo, eu vou jogar. Né? Então, nos meus mandatos, eu estava jogando. Mas aqui, como eu acredito que em política a gente não se aposenta, né? Essa vibração está dentro, você pode estar eventualmente fora do mandato, mas você está sempre participante. Eu não vou adotar a posição de comentarista, mas também não estou aqui na posição de torcedor. Embora eu queira dizer claramente que eu tenho a honra de ter sido o primeiro voto para deputado do prefeito, hoje prefeito Vladimir, na época um adolescente. Tá certo? Por inspiração da mãe dele, a governadora Rosinha, à época, né, que inspirou o voto em mim. Então, eu sou grato, mas a avaliação que eu estou fazendo aqui é uma avaliação de quem está olhando a cena, né, está comentando a cena e está vendo o talento que o Vladimir demonstra. E olha que eu tenho um respeito enorme, você citou todos os nomes aqui, o Caio, o Tiago Rangel, o Jefferson, as pessoas citadas aqui como possíveis, inclusive o Marco Bacelar, presidente da Câmara, muito respeito. Mas eu tenho que caracterizar uma coisa que eu acho no Vladimir importante. O Vladimir foi o último membro da família a subir a ribalta, ou seja, ele foi o último membro da família a ser reconhecido publicamente como político. O pai já havia sido, a mãe, né, a Clarissa, a deputada, a irmã, enquanto o Vladimir ficou muito tempo fazendo ali o chão da política, no sentido de conversar, no sentido de entender. Isso deu a ele, na minha avaliação, uma percepção de realidade e uma conexão muito importante, porque ele via o conjunto todo sob a perspectiva de um olhar de cima, mas também conviveu muito nessa realidade, nesse dia a dia, participando dos entendimentos, das articulações, e quando ele surge para o voto, ele surge, na minha opinião, muito pronto. E se surpreendeu alguns, o desempenho dele no mandato, não surpreendeu a mim, que estava com ele lá na Câmara, convivendo como deputado federal, lutando junto por várias questões em favor do Estado e em favor da região. Então, assim, acho que esse favoritismo dele tem méritos, ele conseguiu montar uma equipe que é uma equipe eficiente. Eu citei aqui o caso do Almir e do Mauro, que são dois pontos que eu converso mais, mas noto que ele tem uma equipe. E o Vladimir, ele busca recursos, ele sabe lidar com as fontes para buscar emendas junto aos parlamentares, compõe bem com os partidos, tem conversado com os partidos. Eu, sinceramente, tenho aqui uma torcida para que ele, de fato, se decida e venha para o Progressistas, porque acho que ele ocupará uma posição importante dentro do partido, para o futuro do partido, dentro do Estado do Rio como um todo, num projeto que passa por agora e passa pelo futuro. Então, acredito, sinceramente, a todos vocês que compõem a banca, quem está nos ouvindo, que, independentemente da posição partidária de cada um e das convicções, quem torce pelo êxito do município de Campos e pela importância de Campos no cenário como um todo, vê, nesse momento, uma franca recuperação do município, principalmente quando a gente lida com esses dados.
É claro que é um município desigual, como o Brasil todo é desigual. Aloysio, é muito fácil você defender os princípios democráticos em países que têm equilíbrio de todos os tipos, inclusive social. Defender a social-democracia na Europa, etc. Difícil é você ter um país como o nosso. Você olha para os BRICS. Quem tem uma democracia que realmente tenta se sustentar apesar das dificuldades? Quem? É a Rússia? Com esse comportamento ditatorial do Putin? Índia, África do Sul e Brasil. Oi? Índia, África do Sul e Brasil. A Índia, com a mobilidade social difícil, né? Que a gente sabe, castas, influenciada de maneira muito forte pelas convicções religiosas. A África do Sul não tem a dimensão e os desafios do Brasil em termos de todos os indicadores. Então, resta o Brasil, que tem que se comportar no mercado como um país ocidental, mas tem que carregar as correntes das desigualdades que tem e sobreviver como democracia. Então, ser prefeito e ser vereador numa cidade como Campos, que tem esse padrão de riqueza no mar, de perspectivas, mas, ao mesmo tempo, que olha para a sua população, que precisa, sim, de apoio no social, você tem que ter alguém que trafegue muito bem nesses dois mundos. Então, eu acho que a escolha dele para conduzir foi muito acertada e vejo que ele consegue ter tamanho suficiente para entender tudo isso, processar isso e também habilidade política. Essa é a minha avaliação. Bom. Estamos sem som seu. Para variar que hoje eu fechei a semana errando aqui uma vez. Desculpa. Uma última pergunta, eu sei que o Cláudio Nogueira quer fazer, mas só para fechar. Você trabalhou ao lado de garotinho, de Rosinha, de Pezão, mas um casal. 15 meses. Marco Maciel de novo, tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas a projeção que muitos analistas de Campos fazem é da possibilidade de Vladimir ganhar no primeiro turno, reeditando o que Rosinha fez em 2012. 2012. 2012, na eleição municipal. Campos, prefeita de Campos. Ela se reelegeu no primeiro turno. Marcou foi muito bem votado na Pedra, muito bem votado, mas nas demais zonas foi um vareio. Você acha que isso poderia ser reeditado? Olha, no cenário de hoje, sim, volto a dizer, né, com menos comportamento aqui de torcedor, de alguém que o admira, mas com o dado da realidade, hoje sim. Né? Então, esse favoritismo, ele decorre de uma análise bastante fria. Porque quando você olha, eu não olhei dado de pesquisa, mas minha percepção da eleição de Campos, né, eu fiz uma votação em Campos superior a 5 mil votos e andei muito o município, e tenho a temperatura que é muito recente da eleição de 22. E também desses desdobramentos até aqui. Então, vejo ali que esse cenário é um cenário bastante provável, mas não pode ter, já ganhou, não pode ter nenhum tipo de empáfia, não pode ter nenhum tipo de soberba, ele sabe muito bem disso, e principalmente essa costura e a manutenção desse ambiente de relação com a Câmara e o equilíbrio entre esses dois núcleos é muito decisivo. Então, se eu disse que em Macaé é um turno só e que o primeiro turno é antecipado nesse sentido, também em Campos, apesar de ser uma eleição em 2 turnos, olhando para a perspectiva de uma vitória no primeiro turno, ela se concretizará na medida em que a habilidade para construir esse turno antecipado se dê agora, nesse conjunto, nessa passagem. Então, sim, minha opinião é de que esse cenário é muito provável. Rodrigo? Com a permissão aí do Cláudio Nogueira, o Cristino falou sobre a questão da riqueza vindo do mar, e um fator que vai ser muito importante também para o cenário eleitoral é a questão da partilha dos royalties, né? Que a gente sabe que agora foi lá para a questão de conciliação no STF, mas o posicionamento político também vai dizer muito do que vai ser, e principalmente se esses recursos deixarem de vir aqui para a região.
Como é que você avalia isso, Cristiano? Você que acompanhou de perto lá em Brasília, acompanha ainda de perto essa questão da partilha? Acompanho sim, Rodrigo, porque, como já disse, né, eu não estou em cargo eletivo, não estou em cargo de governo, não estou no exercício de nenhuma tarefa aí, nesse sentido. Estou nesse período dedicado às análises e peguei todo o material que a gente construiu ao longo do tempo nessa nossa ação de inconstitucionalidade em relação à lei da divisão dos royalties, e vejo ali que o nosso direito é muito bom. Nosso direito é muito transparente, muito líquido. Mas, como a instância do STF, ela cada vez adquiriu mais dimensão política, né, e a influência de todos os vetores, nós não podemos desmobilizar o nosso trabalho em relação a esse tema de maneira nenhuma. Nós não podemos menosprezar a mínima fagulha. Outro dia, um jornalista do Valor Econômico me ligou para saber o que eu achava da declaração do Renan sobre a pauta do STF, porque todo mundo em Brasília estava achando que era só um tiro de festim. Eu falei, olha, meu amigo, seja tiro de festim ou não, lá no estado do Rio, esse assunto é tão vital para todo mundo que quem já viu a assombração acredita nela. Então, nós já vimos o que representa a catástrofe de não ter dinheiro para pagar a folha dos servidores, dos professores, da saúde, da segurança pública. Eu mesmo tive que ir para dentro do governo num momento muito difícil, enfrentando black bloc, bomba, cachorro na Alerj para aprovar um plano de recuperação fiscal. Então, eu aprendi que com isso não se brinca. Embora outros estados agora sejam produtores de petróleo no Nordeste, né? A fronteira equatorial vai fazer com que muita gente do Norte e do Nordeste reflita se há uma boa ideia sair por aí despejando royalties, minúsculos royalties, em milhares de municípios, sem concentrar isso nos municípios que realmente têm impacto, sofrem os impactos. Então, vejo essa pauta, Rodrigo, trazida por você, da maior importância. Nós temos que manter mobilização, temos que manter uma posição combativa e nós temos que fazer chegar no STF que a nossa causa não tem só o nosso desejo, tem fundamento jurídico, nós somos verdadeiramente municípios produtores, Estado produtor, e nós precisamos manter essas receitas, porque elas são vitais para a nossa sobrevivência como população. Muito bem, 9h05. A gente já falou aqui várias vezes de que sempre tem temas aqui para a gente fazer só com um tema, um programa, né? Então, infelizmente, não dá, né? Por hoje já são 9h05, nosso horário avançou. Cristino, eu quero aqui, vou evidentemente que trazer todos para fazer esse fechamento com você, mas quero, em nome da bancada, do Grupo Folha, sempre agradecer o seu carinho e atenção com todos nós. Você sempre nos atende prontamente, como disse aqui o Edmundo, em uma das passagens dele aqui, pela postagem aqui. Aliás, tem várias postagens aqui, a gente agradece a todos. Um abraço aí ao Cristino Auro, do Homem do Chapéu. O Homem do Chapéu que mandou um abraço para você. E a Magda aqui. Ao Edmundo também um abração, muita admiração. A questão da Pedra-Mó, a luta pela nossa memória de Campos, de Macaé, da região, todos os municípios, todos que compõem a região, São João da Barra, São Francisco, enfim, São Fidélis, esse núcleo maravilhoso aí. Outro dia até o Renato Abreu me mostrando lá o que ele está fazendo lá em Pureza, recuperando lá a antiga usina Pureza. Que coisa extraordinária, que exemplo de investimento ele está fazendo ali em favor da cultura, esses caminhos do açúcar que eu apoiei como deputado também. Quero fazer esse registro, tá, pessoal? Tá bem. E falar em registro, só fechar aqui e registrar essa lei que vai beneficiar as mulheres. Tá aqui, você mandou para ele, comissão aprova o uso de maternidade para antecipar a aposentadoria. Bacana, e essa lei é de sua autoria,
Então, os frutos vêm rendendo aí agora mesmo, já sem mandato. E conversar com você é sempre bom, prazeroso para todos nós, mas muito produtivo também para quem está ouvindo, para quem está acompanhando. Um grande abraço, amigo, um abraço na família aí, muito obrigado por mais essa participação, o que a gente espera ser sempre renovado aqui, a vontade de voltar. Cláudio, muito obrigado a você, obrigado a Luiz, o Rodrigo. Quero mandar um grande abraço aí para a Diva, para o Cristiano, para todo o time da Folha. A minha gratidão à região toda, ela se manifesta, como disse você aí, que a gente faz o plantio lá e tem coisas que vão ser colhidas como legado, né? Então, essa lei que foi aprovada anteontem na Comissão de Direitos da Mulher da Câmara Federal, uma lei de minha autoria, que reconhece o tempo que a mulher teve que deixar o mercado de trabalho para se dedicar aos filhos, reconhece para reduzir o tempo necessário à aposentadoria dessas mulheres. Porque muita gente discursa a favor de igualdade das mulheres, muita gente discursa a favor de trazer essa pauta, até ideológica, mas se esquece que essa pauta tem que virar alguma coisa prática. Então, a Previdência Oficial, ela tem que arcar com o fato de que, se essa mulher ela saiu do mercado e se dedicou a criar bem, estruturar essa família, uma família estruturada, uma família que conta com a presença da mãe, ela certamente também vai produzir uma sociedade que refletirá isso à frente. Se quiser ser muito técnico, vai dizer em produtividade. Eu diria em cidadania. Então, isso vai ser importante. Então, para cada ano que a mulher dedicou à maternidade, né, ela vai ter 1 ano de redução. Se o filho foi adotado ou tem deficiência, vai contar 2 anos. Né? Então, se ela está enquadrada em algum programa social, vai contar 3 anos menos. Então, se a idade para aposentadoria seria 62 pela nova legislação, isso vai se reduzindo na medida em que reconhece o papel da mulher na sociedade e coloca. Então, isso a favor. Isso não tem desequilíbrio previdenciário, porque, na verdade, essas mulheres, elas, de alguma maneira, elas estão contribuindo para o PIB, para a geração de riqueza, para fazer com que as coisas avancem. Então, é natural que a gente reconheça, e eu ter tido uma pauta econômica na agricultura e no óleo e gás, eu ter tido uma pauta social no auxílio gás, no auxílio de 600, e principalmente nessa pauta das mulheres, isso para mim já valeu. Né? A gente falou no início, o Aloysio, nós citamos o Gacê, o Mirabeau, por exemplo, teve um mandato ao longo da vida dele, né? E construiu coisas maravilhosas. Eu me orgulho muito dos meus 4 mandatos, porque acho que consegui legados importantes e quero poder contribuir com a política onde eu estiver. Um abraço grande, pessoal. Perfeito. Deixa eu trazer o Rodrigo aqui para se despedir também e fechar, e agradecer a sua presença, Rodrigo. Eu que agradeço a sua companhia, a companhia do Aloysio, agradecer especialmente ao Cristiano e todo mundo que ficou com a gente, né, nessa entrevista, que amanhã, como a Aloysio já adiantou, vai ter parte dela reproduzida nas páginas da Folha. Mas agradeço mais uma vez o Cristiano por todo o serviço prestado, né, e, acima de tudo, pelas informações a contribuição que ele deu hoje para a gente aqui. Perfeito. Obrigado, pessoal. Aloysio, com você também, para a gente fechar, bom dia, muito obrigado aí por hoje e pela semana produtiva que tivemos. Agradecer a vocês, a você, Nogueira, Rodrigo, Beto aí na técnica, agradecer sobretudo ao ouvinte, telespectador e ao Cristiano pela entrevista. Posso falar porque eu tenho por hábito, eu acho que é justo com quem me ouve, com quem me vê, com quem me lê, saber que tipo de indivíduo político eu sou. Ainda que a minha opção não vá influenciar 1 milímetro na minha atuação profissional. Né? Declarei voto em Cristiano, a deputado federal, me orgulho de tê-lo feito, e não sou conhecido por rasgar cedo, muito pelo contrário. Mas acho que perdeu mais Norte e Noroeste Fluminense, o Estado, do que Cristiano na última eleição. Obrigado, Cristiano. Muito obrigado, Aloysio.
Obrigado. Sou muito orgulhoso de ter merecido teu voto, mas principalmente contar com a tua amizade e respeito, o que é recíproco. Abração. Abraço, Cristiano, mais uma vez, obrigado. E amanhã... Obrigado, amigos. Valeu. Abraço a todos. Abraço ao nosso ouvinte. Valeu. Então, amanhã, bem cedo, nas bancas, edição do jornal Folha da Manhã impresso, também nas casas dos assinantes. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela audiência hoje e sempre. Continue ligado, continue na Folha FM. Aloysio, bom final de semana e até breve. Valeu. Você... Obrigado, Nogueira. Semana que vem a bancada fica mais esteticamente mais bonita. Tem dois galãs, né? Tem o Garoto Gruçaí. Garoto Gruçaí, garoto e tal. Aí fechou. A audiência é maciça. Bom, 9h13. Vamos parar por aqui que estamos no ar ainda. Para não ter... Boa sorte a vocês. Excelente trabalho, tá? Tá bom. Obrigado aí a vocês. Valeu, Aloysio. Obrigado. Só reforçando aí, só para dizer que na Folha onde está o tempo todo atualizando, daqui a pouco tem flash, mas a gente tem lá um acidente que tem na 28 de março, exatamente naquele cruzamento que o Godard falou com a gente recentemente, Sim. onde foi feita a troca de semáforos e infelizmente ocasionou a morte de um sargento da Polícia Militar. Né? E lá na Folha 1 a gente tem inclusive um vídeo do momento do acidente. Eita, tô vendo aqui agora. Aí, ficar ligado lá também na Folha 1, que daqui a pouco entra com flash direto na programação. Desejar os pêsames à família. Isso. Lamentável. Meu Deus. Terrível. Esse 28 de março, o pessoal às vezes esquece aí, né? Tá boa, tá lisinho, asfalto novo, mas tem que ter cuidado. Gente, bom final de semana para quem nos acompanhou até aqui com o Folha no Ar e para quem vai continuar ligado, claro, bom final de semana também, mas ouvindo a Folha FM. A gente volta segunda-feira, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Qualidade